Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Sejam bem-vindos à aula de Língua Espanhola para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Este é o projeto Seduc em Ação, que leva até você programas diários para que você continue tendo seus conhecimentos escolares de casa. Hoje nós vamos falar a respeito de heterosemânticos. Vamos a repetir? Heterosemânticos. Heterosemânticos, também chamados de falsos amigos, falsos cognatos. Bom, as expectativas de aprendizagem. A primeira, apresentar e identificar os heterosemânticos. É claro, pessoal, que hoje vocês vão ter assim, um recorte. Eu vou falar alguns dos heterosemânticos que nós temos na língua espanhola e que se aproximam de palavras na língua portuguesa. Eu até trouxe um livro, todo esse livro aqui são de heterosemânticos. E assim como esse, tem vários outros livros também. Só para você ter uma ideia da quantidade de palavras que são heterosemânticas. Segunda expectativa, trabalhar de uma maneira gradativa o vocabulário relacionado ao objeto de conhecimento, que no nosso caso são os heterosemânticos. Coloquei o conceito aqui para vocês. Então, o que são os heterosemânticos? Né? São palavras que se assemelham na grafia e, às vezes, na pronúncia da nossa língua materna. Qual que é a nossa língua materna? A língua portuguesa. Mas o que acontece? Acontece que eles têm significados diferentes, tá? E é isso que, às vezes, causa alguns problemas de interpretação. Eu coloquei esse slide aqui para que vocês tenham uma ideia de que os heterosemânticos, falsos amigos ou falsos cognatos, né, que são palavras que são expressões que a gente também pode utilizar, eles não acontecem apenas do português para o espanhol. Nós temos outras línguas, na realidade, a maioria das línguas, se você for a fundo, você vai perceber que há heterosemânticos. No nosso caso, da língua espanhola, é muito comum que a gente tenha muitas palavras na língua portuguesa que se assemelham na escrita por conta de elas virem do mesmo tronco comum, que é o latim. Isso acontece também com o italiano e com o francês. Nesse slide, eu coloquei algumas palavras que são desses outros idiomas. O primeiro que eu coloquei aqui foi do inglês, mas eu não vou me atrever a fazer a pronúncia, tá? Em respeito às nossas colegas aí, a Lia e a Aninha. Mas se você visualizar, você vai perceber que aqui, né, parece muito com uma palavra que tem na língua espanhola. Mas os significados são diferentes. Porque essa expressão, se eu fosse traduzir para o espanhol, seria dar-se conta, né, dar conta de alguma coisa. Agora, a palavra em espanhol, realizar, quer dizer fazer, levar a cabo, levar até o fim. A segunda aqui, ó, eu tenho uma palavra na língua espanhola também muito parecida, mas os significados são diferentes. Em inglês, essa palavra significaria em realidade, em espanhol seria hoje em dia. Pensando em outros idiomas aqui, ó, comparado ao espanhol, essa primeira palavra no francês, em espanhol significaria ninguém, né, se eu fosse traduzir, mas a palavra, a forma escrita, a gente tem ela parecida no espanhol, persona, que significa pessoa, e assim sucessivamente. Então, o que a gente vai ver aqui é com o idioma da língua portuguesa, que é o nosso idioma, nossa língua materna, relacionado com a língua espanhola, para vocês perceberem que existem N palavras muito parecidas na maneira de escrever, mas com significados totalmente distintos. Esse slide aqui, né, tem aí engraçado, escritório, pastel, pelado, taller ou taller, largo, hueso, cola. Provavelmente, você já deve ter lembrado de alguma palavra na língua portuguesa que se assemelham a essas. Né? Você vê aqui, engraçado, engraçado. Ah, engraçado, professora. Não, essa palavra, o significado na língua portuguesa tem a ver com o aspecto de gordura. Então, lubrificado, engordurado, um pouco nesse sentido. Escritório. Ah, tem escritório, então é essa palavra. Não, escritório, se a gente fosse traduzir em português, seria escrivaninha. Ah, então como que é escritório?
a palavra em espanhol que a gente usaria para escritório é oficina. E aí já vai pegando um gancho. E como que é oficina? Oficina em espanhol seria taller. E aí a gente vai seguindo, né? Pastel. Pastel é um bolo confeitado, uma torta. Pelado. Pelado não é uma pessoa sem roupa. Pelado é alguém que não tem cabelo, então é uma pessoa careca. E como que é alguém que está sem roupa? Desnudo. Vocês estão percebendo como que são as coisas? Taller, que foi o exemplo que eu havia dado, né? A gente olha, a pessoa às vezes, meus alunos falam muito assim, é talher, professora. Não, taller é oficina, oficina. E os talheres que a gente usa, né, seria cubiertos. Então, só para vocês perceberem como que a dimensão das palavras. Largo. Largo, se a gente for traduzir, é longo, comprido. Quando eu quero dizer em espanhol que uma coisa é larga, eu falaria ancho. Ancho, ancha. Hueso seria osso, mas a gente tem uma palavra na língua espanhola que se escreve praticamente dessa forma, osso, só que com um S só. Mas não vai significar osso, porque você já viu que em espanhol osso é hueso. Essa palavra que eu acabei de dizer, O-S-O, se nós fôssemos traduzir, é o animal urso. Cola, não é a cola que você usa para fazer os seus trabalhos aí, manuais da escola, não. Cola é uma fila, ou então a cauda de um animal. Então, quando a gente fala, estamos em uma cola, né? A gente está numa fila. E a cola, aquela de colar as coisas? Pegamento. Então, isso aqui é só um recorte para vocês perceberem como nós precisamos estudar e compreender essas palavras, esses heterossemânticos, para que a gente tenha uma boa interpretação da língua espanhola. Coloquei mais um gráfico aqui, e esse aqui a gente tem que ir bem devagar para que vocês não se confundam. Então, nessa primeira parte, não vou falar todos, tá? Para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Mas aqui, eu tenho em português a palavra diferente. Em espanhol, seria a palavra distinto. E aí alguém pode falar, então em português é a mesma coisa. Não, se eu quiser falar que uma coisa é distinta em português, eu vou falar distinguido. Agora, olha esse exemplo aqui. Vassoura. Em espanhol, vassoura é escoba. Mas quando eu falo essa palavra para os meus alunos, geralmente o que eles acham que é? Escova, e não é, porque a palavra escova em espanhol é cepillo. Cepillo de dientes, cepillo de pelo, né? Escova do cabelo. A última aqui, violão. Violão, em espanhol, é guitarra. Guitarra. Professora, mas se é guitarra, como que é a guitarra mesmo? Guitarra elétrica. Então, assim, a gente tem um mundo de palavras, eu convido você a aprofundar ainda mais para que você perceba quantas palavras a gente pode aprender através dos heterossemânticos. Coloquei aqui um pouquinho mais, né? Essa primeira palavra que eu uso muito em sala, espera um rato, né? Aí os alunos ficam assim, professora, mas como assim? Espera um rato espere um momento, espere um pouquinho. Largo, que eu já falei para vocês, né? Escritório, eu já falei, oficina também. Carpeta. Carpeta é uma pasta, é onde você coloca os seus materiais, suas folhas da escola, né? Sítio. Não é o sítio que você vai passar um fim de semana. Sítio é qualquer tipo de lugar. Inclusive, quando a gente fala site, aquele site da internet, a gente pode falar sítio. O que mais aqui? Saco. Saco é aquela vestimenta social masculina, é o paletó. Estou pulando alguns exemplos para que vocês consigam ver todos. Olha só, esposa. Não é esposa. Esposa é algemas. Experto. Experto é um perito, né? Uma pessoa hábil em alguma coisa. Flaco. Flaco não é alguém fraco, é alguém magro. Quando eu quero dizer que alguém é fraco, eu falaria débil. Salsa não é o tempero. Salsa, além da dança, né, que a gente usa a palavra salsa, salsa é um molho. Por exemplo, salsa de tomate, molho de tomate. Listo que a gente
a gente fala, listo, pode ser pronto. Por exemplo, se você pega aquela embalagem de achocolatado, tem lá em espanhol também as palavras. Aí eles ensinam a forma de fazer e aí eles escrevem listo, né? Listo para beber, quer dizer, pronto para beber. Coloquei aqui umas figurinhas, né, para dar um nozinho aí na cabeça de vocês. Então, a gente tem aqui uma mulher, basura, e ela está com um saco de lixo e ela vai jogar no basureiro. Não é vassoura isso aqui. Vassoura em espanhol seria escoba, que não pode ser a nossa escova, porque ela é chamada de cepillo, tanto a de cabelo quanto a de lavar roupa ou a que a gente usa para escovar os dentes. Bom, aqui, pessoal, eu vou falar das frases. Aqui está assim, primeiro que eu quero explicar para vocês, a imagem não tem nada a ver com a frase, é justamente um peguinho aqui, para dar um nó na mente de vocês. Porque se você vê o desenho, você vai ver uma mesa e um pudim, talvez, né? Aí em cima está assim, en Espanha, las sobremesas são muito largas. Aí você vai achar, né? Ah, não, na Espanha as sobremesas são largas. Não, gente. Sobremesa é o que a gente faz após o almoço ou o jantar, uma conversa. Então, ele está dizendo aqui que geralmente essa cesta, essa conversa, ela é longa, né? Após as refeições. O que mais aqui, ó? Esta pasta está esquisita. E aí a gente vê o desenho de uma pasta em português. Só que em espanhol, pasta, mesmo que não seja aquela de escola, é carpeta. Pasta aqui, se eu fosse usar a palavra pasta, seria macarrão. Então, não ia dar certo aqui. Né? Então, tá tudo complicado. Espantoso é algo horrível. Então, ela não falaria isso do bacalhau. Então, a gente tem N palavras que podem nos causar alguns problemas quando nós estamos conversando numa interação social, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que é só um gostinho para você ter uma continuidade. E na segunda-feira nós voltamos a ter o programa Seduc em Ação, com aulas para os estudantes da terceira série do ensino médio. Quem estará aqui com vocês é a professora Daniela, de língua portuguesa, e o professor Alex, com matemática, tá bom? Fiquem ligadinhos, porque essas aulas também são transmitidas pela rádio Brasil Central FM 90.1 e AM 1270. Um beijo para vocês, hasta luego e por favor, quédate en casa, ¿sí? Adiós.